Oi, gente! Aqui é a Sam Menegoto e hoje eu estou trazendo para vocês a história da Aileen Wuornos, uma serial killer feminina, considerada uma das primeiras. Mas, para se considerar ela uma das primeiras serial killers, tem que se tirar muitas da categoria. As que matavam maridos, as que envenenavam pessoas da comunidade, mas enfim, não é disso que nós estamos falando. E sim da Aileen Wuornos. Como vocês já viram, para entender por que eles matam, o que acontece na fase adulta, nós começamos lá desde o nascimento. Aileen Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan. Ela era filha do Leo Pittman e da Diane Pittman. Eram pais adolescentes que se separaram antes mesmo da Aileen nascer. Não o bastante seus pais terem se separado antes dela nascer, o pai dela, o Leo Pittman, foi preso por molestar e matar uma menina de 7 anos. A Diane se provou incapaz de criar ela e o irmão dela, o Kate, que era cerca de um ano mais velho do que ela, tinha nascido em 1955. Então, eles foram adotados pelos Wuornos, os pais da Diane. Então, o Laurie e a Britta Wuornos começaram a criar eles. Mas se engana quem pensou que a vida da pequena Aileen ficou mais fácil depois disso, pois ela sofria constantes abusos por parte de seu avô, que agora era seu pai. Em 1962, a Aileen, com 6 anos, foi enviada às pressas para o hospital. A causa disso diverge entre uma brincadeira com fogos de artifício e uma brincadeira com fluidos de isqueiro. O caso é, ela teve graves queimaduras no rosto. Em 1967, aos 11 anos, ela começou a trocar favores sexuais por comidas ou drogas. Então você vê uma criança tão pequena já tendo isso como parte da vida dela. Não se pode ignorar isso quando se analisa a fase adulta, não é mesmo? Em 1969, o Leo Pittman foi preso novamente e ele se suicidou. A Aileen nunca chegou a conhecer o seu pai. Em 1970, com 14 anos, ela, além de sofrer os abusos do avô dela, além de trocar favores sexuais por outras coisas, ela foi abusada pelo amigo do avô dela. E o que aconteceu? Ela engravidou. Ela teve essa gestação, teve a criança e a criança foi mandada para adoção. Então tu imagina, só com o que eu contei até aqui, que cabeça uma criança dessas vai ter? Neste mesmo ano, a avó dela faleceu, mas há ainda uma controvérsia, não se sabe ao certo se ela faleceu por causas naturais ou se ela foi morta pelo seu avô, pelo Laurie. Em 1971, com 15 anos, a Aileen disse, chega dessa vida. O que ela fez? Ela largou a escola e saiu de casa. E, largando a escola, saindo de casa, em 1970, o que ela fez? Ela entrou para a vida da prostituição. Que caminho outro ela teria? Bom, quem sabe haveria outros, mas foi esse caminho que ela tomou. Então, desde que ela saiu de casa, no decorrer dos anos, ela usava drogas e se embebedava muito. Com isso, ela teve muitos problemas com a lei, geralmente por desacato, desordem. Em 27 de maio de 1974, ela foi presa, sob o nome de Sandra Kerchel. Então, ela usava nomes falsos, tanto para se prostituir, quanto também para tentar escapar, né, de uma punição. Ela foi condenada por dirigir alcoolizada, conduta desordeira e atirar em um veículo. Condenada não, né? Ela foi autuada e foi marcado um julgamento, ao qual ela não compareceu. Em 1976, ela conheceu o Larry Gartz. Ele era dono de um clube de arte e a Aileen viu ali uma possibilidade de sair dessa vida, de mudar a vida dela. Mas as coisas não seriam bem assim no decorrer do tempo. É claro que a gente não sabe como era o relacionamento deles e poderia, por ele ter uma parte financeira melhor, ser muito abusivo. A gente tá olhando aqui só o lado dela e o que tem documentado, né? A gente tem que sempre ter em mente que toda história tem dois lados. Ainda em 1976, no mês de julho, a Aileen foi presa novamente. Por quê? Porque ela tirou uma bola de sinuca que
Quem já viu uma bola de sinuca sabe que é um objeto muito pesado, né? Muito duro. Ela atirou na cabeça de um bartender. Não se sabe o motivo. Se sabe que ela atirou a bola e foi presa. Neste mesmo ano, seu irmão faleceu de câncer no esôfago e ela recebeu US$ 10.000. O casamento acabou. Na verdade, ele foi anulado, né? Não tinha meses recém de casamento, porque ela pegou a bengala do marido e bateu nele com essa bengala. Então ele conseguiu uma anulação. Em 1886, a vida dela tomou uma guinada diferente, porque ela conheceu a Tanya Moore e ela se apaixonou. É o primeiro registro de uma paixão que se tem dela. Então, elas foram morar juntas. E a Aileen, com certeza, era a parte do casal que amava mais. As duas se mantinham através da prostituição da Warnos e ela ainda efetuava certos roubos, pequenos roubos, alguns até de clientes, para dar uma vida melhor para Moore, que a gente não sabe, né, se valorizava tanto assim ou não. É só uma especulação. Então, assim elas viveram de 86 até 89. Então, já se vão aí 3, 4 anos do relacionamento das duas, até que a Aileen acaba tomando mais uma guinada, mas essa guinada a levou ao assassinato. O que aconteceu? Em posse de uma arma calibre 22, ela começou a pegar caronas, se prostituindo entre Daytona Beach e a Flórida, e aí ela começou a fazer vítimas. Ela matava os homens e roubava eles, né? Então, o primeiro caso foi o de Richard Mallory, de 51 anos. Ele tinha interesse em sexo pago, em bebida, então ele estava nessa vida, assim, e foi assim provavelmente que ele a conheceu. A Aileen, ela alegou que matou ele por defesa. O problema é que depois vieram as outras vítimas, e todas essas vítimas ela alegou que foi defesa. As vítimas dela eram homens entre 40 e 56 anos, todos eles foram mortos por uma arma calibre .22, e os assassinatos aconteceram desde 13 de dezembro de 1989 a 19 de novembro de 1990. Então, desde que ela começou, ela não parou. Foi praticamente um assassinato por mês. Acho que dá para especular que o que ela conseguia de dinheiro em matar eles e ela conseguiria sobreviver esse tempo. Acabou o dinheiro, vai para a próxima, né, gente? As suas vítimas foram Richard Mallory, David Spears, Charles Carlson, Peter Sims, Troy Eugene Burris, Charles Richard e Walter Gina Antônio. Bom, falei, né, que todos morreram com a arma ponto calibre 22. A prisão dela, como é que aconteceu? A polícia encontrou a Aileen em um bar de motociclistas na Flórida em 9 de janeiro de 1991. Então, tu vê, o último assassinato que a gente tem conhecimento foi ali em novembro de 90, né? Janeiro de 91, eles já pegaram ela. A Moore foi encontrada lá na Filadélfia, na casa da irmã dela. E eles a polícia, no caso, fez um acordo com a Moore. Eles disseram, ajude a gente a ter uma confissão da Aileen e você vai se safar. Bem dizer é isso. E ela aceitou. Acredite ou não, que amor é esse, né? E pra você ver como a Aileen Warnos gostava dela, amava mesmo essa mulher, ela confessou 6 assassinatos. Porque o corpo do Peter ainda não tinha sido encontrado. Então, por que ela ia confessar algo que não era, né? Então, Peter Sims ainda não tinha sido encontrado. Com essa prisão, tinham sido encontrados os corpos, os carros e papapá. A mídia virou um alvoroço e ficou dividida. Tinha gente que taxava ela como um monstro, tem gente que foi atrás da história dela e taxava ela como vítima. Sinceramente, depois de ler toda a história dela, porque eu trago aqui um resumão pra vocês, né? Depois de ler a história dela, gente, coitada dessa mulher. Não que justifique o que ela fez ou deixou de fazer
Mas assim, ela teve uma vida realmente muito sofrida. E acredito que ela não tinha muitas opções. Não que matar seja uma opção, mas a gente tem que considerar isso. Eu faço serviço social, eu sei o quanto o meio influencia a pessoa. Cara, ela teve um filho por ser estuprada aos 14 anos, ela oferecia favores sexuais aos 11 anos, ela era abusada pelo avô dela desde sabe que idade. Sabe, gente? Tem que pensar um pouco desse lado também. Então a mídia fez todo esse alvoroço, né, em cima dela e espera pra saber o que ela fez. Então, indo ao julgamento, em 27 de janeiro de 1992, ela foi condenada à morte. Ela ficou 10 anos no corredor da morte. E a defesa dela entrava, assim, com recursos e coisa, queria mudar a pena, diminuir a pena, e isso e aquilo e coisa. Mas no final, ela mesma disse, ela queria essa execução. Então, de certa forma, acredito que ela tinha uma certa consciência do que ela fez foi errado. Ou ela queria acabar logo com isso, estava cansada, não sei. Enfim, ela, em 9 de outubro de 2002, ela foi morta por injeção letal. Então, o que eu falei antes, o que ela fez? 2 dias depois dela ser presa, ela vendeu os direitos da história dela para Hollywood. Então, existe um filme dela sobre seus crimes e tudo mais. E assim, ela não ficou famosa exatamente por causa dos crimes, porque não era, digamos, tão cruéis quanto outros, não eram tantos casos quanto outros, e sim por ela ser mulher. Então, gente, num dos livros tem aqui a imagem, ó, dela e da Mor, no caso, esse aqui é no filme, Monster, Desejo Assassino, como ela vendeu, né, seus direitos, eles fizeram um filme, foi um filme muito famoso, rendeu um Oscar até pra mulher que interpretou ela. E é isso aí, a vida dela foi muito difícil, mas pode-se dizer que ela teve o final que muitos desejariam, né, para um assassino. Ela foi executada, passou 10 anos presa e foi executada. Então, essa foi a história da Aileen Wuornos, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, deixe o seu salvar, compartilha para mais gente poder ver esse tipo de vídeo e eu poder trazer mais vídeos para vocês. Não esquece de deixar seu comentário.